visualizar a minha tela. E agora a gente tem que pensar o seguinte: bem, eu estou aprendendo uma coisa completamente nova ou ela tem alguma relação com algo que eu já aprendi e que eu posso, por exemplo, utilizar para que eu faça uma associação entre essas duas partes? Se a sua resposta está muito clara e que você consegue fazer associação entre as duas práticas, eu estou muito feliz, tá? Se a sua resposta é o contrário, eu vou ajudar você a entender isso. Por quê? A reação do método de Mohr, ou seja, da precipitação, ela também é uma reação de dupla troca, tá? Então, se vocês observarem, o que foi feito na prática? A gente tinha um Erlenmeyer, aqui a representação não está igual à da prática, tá? Mas aqui a gente tem um Becker, que no caso lá acredito que era um Erlenmeyer, e eu não tinha um outro Becker e estava fazendo essa adição do nitrato de prata, mas sim uma bureta, tá ok? Que provavelmente estava na prática. Mas a ideia aqui é a mesma. Ó, inicialmente eu tenho dois líquidos incolores, eu tenho duas soluções. E aí, engraçado, né? Por que quando eu junto uma com a outra dá um precipitado branco? Então é isso que a gente tem que entender. Ó. Quando as soluções foram misturadas, eu tinha, nesse Becker aqui, que é o nitrato de prata, o Ag+, solvatado por moléculas de água, a mesma coisa com o nitrato. Eles estavam completamente solúveis. Aqui eu tinha o Na+, o Cl- também solvatados por moléculas de água, estavam completamente solúveis. Mas à medida que eu junto um com o outro, ocorre essa dupla troca aqui de novo, como a gente estudou antes. Imagina que uma linha passando aqui e outra linha passando aqui. Então, a prata, o Ag+, tem carga positiva, o Na+, tem carga positiva também. E aí, ó, o Na passa a se ligar com o nitrato, ou seja, passa a formar um composto com o nitrato, que é o nitrato de sódio, só que o nitrato de sódio é muito solúvel, ele continua com o sódio solvatado e com o nitrato solvatado por moléculas de água. Mas o cloreto de prata não é. Ele forma um precipitado porque ele é muito pouco solúvel. E é ele que precipita e é ele que dá essa coloração branca. Então é isso que está acontecendo aí. E para uma reação ocorrer, uma das condições é que pelo menos um dos produtos, que no caso é o cloreto de prata, seja pouco solúvel. Então essa reação ocorre. E aí, como que isso pode ser utilizado em benefício de algum tipo de análise? Então eles pensaram o seguinte: bem, se essa reação aí forma esse precipitado, eu vou utilizá-la, por exemplo, para identificar teor de cloreto em amostras de soluções ou em produtos, como o caso do soro fisiológico. Então, para quantificar o cloreto no soro fisiológico, você pode utilizar desse método. Então, o método na titulação é o quê? A base do método é que o nitrato de prata, ou a prata que está no titulante, que é lá em cima, que está na bureta, ela vai reagir com quem? Com o cloreto que está no soro fisiológico, que está na parte de baixo. É o titulado, que está no Erlenmeyer, e forma o cloreto de prata. Professor, e o indicador? Como é que eu vou saber que é a hora de eu parar? Eu uso fenolftaleína? Não, a fenolftaleína ela é usada para quê? Para o meio ou para variações, para monitorar variações entre meio ácido e básico. No nosso caso aqui, a gente tem que utilizar o cromato de potássio. Por quê? Porque o cromato ele forma um precipitado insolúvel com a prata também. Você está vendo que a prata, os sais de prata, normalmente eles são pouco solúveis? Aí você vai falar assim, professor, mas então vai misturar as duas coisas? Vai misturar a prata com cloreto e com cromato? Quem que a prata vai escolher? Ela vai escolher o cloreto ou vai escolher o cromato? Ela inicialmente vai reagir com cloreto, porque a solubilidade do cloreto de prata é menor, muito menor do que a solubilidade do cromato de prata. Então ela só vai começar a se ligar com o cromato, tá, pessoal? A partir do momento que ela neutralizar, que ela reagir com o cloreto. Bem, então, o exercício, a questão 7 da prática 8, ele descreve uma situação onde a gente tem o nitrato de prata, 0,1 mol por litro, que foi colocado aonde? Na bureta, tá certo?
ele retrata ou descreve uma condição que normalmente é utilizada, onde o nitrato de prata é o quê? Onde o nitrato de prata é o titulante. Ele fica onde? Na bureta, tem concentração conhecida e o volume dele é determinado ao final da titulação. Então, eu tenho essa representação aqui. Foi falado que o volume gasto foi de 3,9 ml. Por outro lado, eu tenho o dicromato de potássio, que é o nosso indicador. Vou deixar escrito aqui. Que é colocado junto com a amostra de soro fisiológico aonde? No Erlenmeyer. Ele é o titulado. Quem? O soro fisiológico. Observe que o dicromato de potássio não tem contato com o nitrato de prata, que está na bureta. Eles estão em recipientes separados. Ele só vai começar a formar o precipitado do cromato de prata a partir do momento que todo o cloreto do soro fisiológico for precipitado e começar a ter excesso de quem? De prata aqui dentro do Erlenmeyer. Bem, o exercício também disse que inicialmente foi pego 25 ml de uma solução de quem? Soro fisiológico comercial, e isso foi transferido para um balão volumétrico de 100 ml. Só que ele disse que foi feito com a proveta, então isso tem que ser corrigido lá, está errado. E eu vou mandar uma lista nova para vocês. Foi, na realidade, realizado com uma pipeta. Por quê? A análise é quantitativa. Ela tem que ter precisão apropriada. Eu não posso fazer isso com Erlenmeyer, não posso fazer isso com Becker, eu tenho que medir isso com pipeta. Bem, agora aqui eu queria que vocês entendessem o seguinte: a partir do momento que nós colocamos 25 ml aqui, ó, e adicionamos água, foi feito o quê? Uma diluição. Diluição faz com que a concentração da substância aumente ou diminua. Ela vai diminuir, tá certo? Então, eu preciso considerar o que a gente chama um fator de diluição. Ou seja, quantas vezes essa concentração diminuiu? Isso é fácil de eu calcular aqui, ok? Então, como que eu faço o fator de diluição? Eu pego o volume do balão volumétrico, que é 100 ml, divido por quanto? 25, que foi a amostra da minha substância que foi lá para dentro. Isso aqui, ó, eu simplifico, isso aqui vai me dar 4. Então, meu fator de diluição é 4. O que significa esse 4? Escrevam aí no caderno de vocês. Significa que o meu soro fisiológico foi diluído 4 vezes. Ou seja, a concentração dele que veio para cá, ó, de 10 ml, por quê? Esses 10 ml saiu da onde? Do balão volumétrico. Ela é 4 vezes menor do que a concentração inicial dele no soro fisiológico. Até aí está tranquilo, né? Beleza. Então, vamos continuando aqui. Ó. O que o exercício quer? Ele quer também a quantificação disso. Então, qual é a relação entre o nitrato de prata e o cloreto de sódio, que está no soro fisiológico? Eu tenho que pensar aqui também, pessoal, no meu ponto de equivalência. Só que o meu ponto de equivalência ele está relacionado com quem? Ele vai estar relacionado com a reação que vai acontecer entre os dois, entre o nitrato de prata e o cloreto de sódio. Então, a reação que está acontecendo ali, ó, vou anotar aqui, a reação vai ser de quem? Do AgNO3, tá? Mais NaCl. Vai formar o que aqui, ó? Os dois aqui são aquosos, ou seja, eu tenho soluções ali. Eu imagino aqui, ó, que eu tenho uma divisão, separação em positivo, negativo, positivo, negativo. Então, vamos ver se vocês realmente aprenderam isso aí, ó. O 3 aqui, ó, vai subir aqui para ser a carga da prata? Não, porque o 3 é só do oxigênio, ele não é do ânion inteiro, tá ok? Então, eu tenho que formar um sal aqui. O meu sal vai ser formado por quem?
vai ser formado entre o positivo daqui com o negativo de cá. Então, o meu sal aqui vai ser o AgCl, sólido, é o meu precipitado, mais o NaNO3, que vai estar solvatado, vai estar aquoso, ele não vai para o fundo do recipiente. Certo? Bem, qual que é a relação entre o nitrato de prata e o cloreto de sódio? Vamos dar uma olhada aqui? O que vocês me dizem aí? No ponto estequiométrico, no ponto final. No ponto final, eu tenho que a relação aqui é de 1 para 1, formando 1 e 1. Então, a quantidade de matéria do AgNO3 vai se igualar à quantidade de matéria de quem? Do NaCl. Essa é a minha relação. Ô, Wagner, eu estou vendo que as coisas estão se repetindo aí. A ideia é essa mesmo, a titulação é. O único cuidado que vocês têm que tomar é quando o balanceamento aqui, ele dá diferente. Por causa do ácido sulfúrico que a gente fez, isso vai alterar aqui. O que é esse N aí? O N, de novo, pessoal, é a molaridade vezes o volume. Tá ok? Então, vamos fazer aqui, o nitrato de prata vai ser o quê? Então, vamos colocar aqui, molaridade do AgNO3 vezes o volume do AgNO3. Professor, e o fator de correção do titulante? Foi o que eu falei com vocês. Não mencionou no exercício, vocês não vão utilizar, não. Aqui eu tenho a molaridade do NaCl vezes o volume do NaCl. Pessoal, existem outras maneiras de resolver essa questão, tá? Assim como todos os exercícios de titulação. Só que eu acho que vai para um outro lado, que vocês aprenderem esse padrão aqui, fica bem mais fácil para vocês, tá? Então, vamos lá, Qual que é a molaridade do nitrato de prata? Já foi informado na questão lá, ele é o titulante, né? Então ele tem uma concentração fixa aqui de 0,1 molar. Qual que foi o volume dele gasto? 3,9 ml. Qual a molaridade do cloreto de sódio? Eu não sei. Eu tenho que descobrir isso aqui. Qual que é o volume do NaCl aí que foi utilizado? 10 ml. Ok? Então, agora, o que eu vou fazer aqui? Eu vou... eu vou fazer as contas, tá? Então, eu tenho aqui, ml, eu simplifico ml. Eu tenho aqui a molaridade do NaCl, no caso, ela vai ser de quanto aqui? Vai ser 0,1 molar vezes 3,9 dividido por 10. Alguém aí fez a conta já? Dá 0,039. 0,039 o quê? Molar. Bem, então eu tenho esse valor aí, ou mol por litro. Observe o seguinte, pessoal. Aqui a gente fez a conta nossa, tendo como base quem? O nitrato de prata, certo? Ou o cloreto de sódio. Mas, na realidade, quem que reage? Quem reage é a prata e o cloreto, certo? Então, existe um negócio aqui que eu vou chamar a atenção para vocês, só para explicar isso melhor, que se chama molaridade de íons. O que quer dizer molaridade de íons? Molaridade de íons é a relação da molaridade dos íons que constituem uma substância, por exemplo, com um composto como um todo. Por exemplo,
se eu falar para vocês que o NaCl aquoso, um mol do NaCl, quando ele sofre dissociação, porque ele é um sal, dissociação iônica, ele produz um mol, desculpa, um de Na mais aquoso, mais um de Cl menos aquoso. Ou seja, o que significa isso? Significa que essa quantidade que a gente obteve aqui, ó, a gente fez uma conta tendo como base o cloreto de sódio. Mas, na realidade, a gente está quantificando o cloreto. A gente não quer saber o cloreto de sódio. Vocês dêem uma olhada no exercício, ele quer a porcentagem, né? De cloreto de sódio, é isso mesmo. Ele quer a porcentagem de cloreto de sódio. Mas o que eu quero dizer é o seguinte: a reação que está acontecendo aqui, ó, nessa descrição toda do exercício que a gente falou, é do cloreto apenas com o nitrato. E aí você fala o seguinte, pode surgir uma dúvida, professor, mas se você quantificou o cloreto aqui, com a concentração do cloreto, eu posso dizer que ela é a mesma do cloreto de sódio? A concentração, sim. Por quê? Porque a relação deles é de 1 para 1 para 1. Ou seja, se eu preparo uma solução 0,039 molar de cloreto de sódio, eu faço a conta para isso. Quando eu misturo isso com água, se a proporção é de 1 para 1, qual vai ser a concentração do íon? 0,039 molar para sódio e vai ser também 0,039 molar para o cloreto. Por quê? Porque a proporção é de 1 para 1. Ou seja, se eu achei a minha resposta aqui de 0,039 molar, significa que o cloreto de sódio, na solução original, apesar do sódio não ter reagido, se eu fosse pensar o contrário, tá? A quantidade de cloreto de sódio, ela seria a mesma concentração. Nós já fizemos as contas, né? Descobrimos que a concentração do cloreto molar é igual à concentração do Na+, assim como a concentração do cloreto de sódio. Por que eu estou preocupado com essa relação? Eu estou preocupado com essa relação porque o exercício quer saber a massa de cloreto de sódio. E ele não quer saber no soro fisiológico diluído. Essa concentração que nós obtivemos aqui foi da titulação. Lembre-se que foi falado no início da questão que uma amostra de 25 ml foi misturada ou transferida para um balão volumétrico de 100 ml. Esse balão volumétrico teve seu volume completado até 100 ml, ou seja, nós tivemos aí um fator de diluição, que foi comentado com vocês, um FD, igual a 4, certo? Se a gente teve um fator de diluição igual a 4, o que é de se esperar? Que no soro fisiológico, vamos escrever aqui, ó, no soro fisiológico, aí eu vou escrever aqui, ó, frasco comercial, para vocês não esquecerem isso, tá? Ou seja, é o frasco original do soro fisiológico, tá certo? No soro fisiológico comercial, a concentração molar do NaCl vai ser o quê? Vamos chamar isso aqui, ó, de SFD, para dizer que é o soro fisiológico diluído. E aqui eu tenho SFD. Então, ela vai ser 4 vezes a molaridade do NaCl que foi encontrada no SFD. Beleza, pessoal? Então, aqui eu vou ter uma concentração, vamos ver as contas aqui, ó, de 4 vezes 0,039. Ou seja, eu tenho uma concentração de 0,156 mol por litro. Ok? Então, uma das coisas que eu comentei com vocês também
já em aulas passadas, é a gente criar o hábito de estar sempre tentando relacionar essas coisas. Então, quando a gente lê 0,156 mol por litro, o que isso significa? Isso significa para nós que existe 0,156 mol. Mol de quem? Mol do soluto. Vocês lembram que eu falei com vocês que sempre o que está na parte de cima, no numerador, se refere ao soluto nessas concentrações, a grande maioria delas. Quem que é o nosso soluto? É o cloreto de sódio. Em o quê? Em litro. 1 litro de quem? Quem fica embaixo? É a solução. Só que no caso aqui, ó, é o soro fisiológico que está no frasco. Então, em 1000 ml do soro fisiológico, vamos colocar aqui, ó, frasco comercial. Beleza, moçada? Então tá tranquilo isso aí, não é? Então, o que eu preciso de saber agora? Eu preciso de saber o seguinte. Bem, eu quero saber em 25 ml, né? Vamos calcular isso? Então fica fácil aqui para a gente terminar. Isso, se eu não me engano, é a letra A, né? Vou colocar aqui, ó, a letra A da questão. Vamos descobrir a massa em 25 ml, né? Então eu sei que eu tenho 0,156 mol de NaCl em quanto? Em 1000 ml. Em 25 ml eu vou ter X. Certo? Então, de novo, vamos fazer as nossas contas aqui, não é? 0,156 vezes 25 dividido por 1000. Eu tenho aqui 0,0039 mol de NaCl. Bem, só que o exercício ele não quer saber quantidade de matéria, ele não quer mol, ele quer grama. Então, eu vou lembrar o quê? Que a massa molar do NaCl é obtida como? Eu vou na tabela periódica, faço a minha leitura lá, eu vou ter o quê? 23, 35,5, e aí eu vou fazer essa soma aqui, vai me dar quanto? 58,5 gramas por mol. De novo, vamos criar o nosso hábito aqui, ó, gramas por mol. Significa que 1 mol de NaCl pesa 58,5 gramas. Bem, eu quero saber qual que é o peso de 0,039 mol. Mol de quem? De NaCl. Eu vou ter o meu X aqui. Beleza? Quanto que vai ser esse X, então? Vou multiplicar isso aqui vezes 58,5. Isso aqui vai me dar 0,228 15 gramas, certo? Então, a resposta seria o quê? Em 25 ml, você vai escrever aí, tá? Vai deixar de ser preguiçoso aí, porque é importante essas coisas ficar bem claras, senão depois você olha esses números e não sabe nem o que significa, né? Então, você pega e escreve aí, ó. Em 25 ml, tá? De soro fisiológico comercial, do frasco comercial, existem 0,22,815 gramas de NaCl. Então, na letra B, ele quer saber o seguinte. Qual é a porcentagem de NaCl? Então, vamos fazer uma rápida reflexão aqui. Ele quer saber a porcentagem de NaCl. Ou seja, qual é a concentração ou a porcentagem. Vamos colocar aqui, porcentagem em massa, volume. Professor, por que você foi para o lado de porcentagem massa, volume? Primeiro, porque o cloreto de sódio é um sólido, é um sal. Vocês sabem disso. E por que volume? Porque a gente está falando do soro fisiológico, que é uma solução. Ok?
Então, de novo, vamos lá fazer o nosso dever de casa, né? Quem está perguntando o quê? Ele quer saber o seguinte: quantos gramas, já que a gente está falando em massa, certo? Normalmente a gente associa com grama. E quando se fala em volume, com ml, tá? Para o nosso caso aqui, de porcentagens, tá? Então, quantos gramas de. Quem aparece primeiro aí no numerador que eu já falei com vocês? De soluto. Quem é o nosso soluto? Cloreto de sódio. Existem. Ou quantos gramas de cloreto de sódio existe em que? Porcentagem, eu estou falando a 100. 100 ml. E vai ser o quê? O meu soro fisiológico, frasco comercial. Isso que ele quer saber. Qual que é a concentração lá no frasco comercial que você compra lá nas farmácias? Então eu monto a minha regra de 3, é muito fácil, né? Por quê? Eu já tenho uma informação inicial que eu tenho 0,22815 gramas de NaCl em que quantidade? Em 25 ml do soro. Qual soro? Soro fisiológico do frasco comercial. Eu quero saber em 100 ml agora. 100 ml do soro eu vou ter X. Então a minha conta aí fica fácil de eu fazer, né? Eu vou pegar esse valor aí e vou multiplicar por quem? 25 para 100 ml eu estou aumentando 4 vezes. Vezes 4. Então eu achei uma quantidade de 0,9126 gramas de NaCl. Isso significa o quê, pessoal? Vamos pensar um pouquinho aqui. Isso significa para a gente o seguinte. Você vai escrever aqui, ó, existem 0,9126 gramas de NaCl em 100 ml de soro, ou 0,9126% massa volume, tá certo? Essa é a resposta aí, ó. E para finalizar, o seguinte: baseado no rótulo abaixo e na resposta encontrada no item B, verifique se a quantidade de NaCl está obedecendo os padrões previstos no rótulo. Então, a gente vai ver aqui, ó, que ela está levemente ou ligeiramente superior à quantidade que ela deveria estar. Tá ok? Então, ela está em desacordo com a legislação, com os padrões previstos. Ah, Wagner, mas aí tá bom, porque tá passando, pior se estivesse faltando. Tem que ter cuidado com a questão do tá passando ou tá faltando, né? Eu não sou farmacêutico nem médico, mas uma coisa que a gente tem que ter muito cuidado no nosso organismo, né, é com a quantidade de sal, né? Porque ele tem uma relação direta, né, com a pressão arterial.